Deus, amém? Você pode aplaudir mais uma vez ao Senhor. Aleluia, Ele é a majestade santa. Bonitinho que recebeu a glória, louvor e exaltação. Louvado seja o nome do Senhor. Abrimos as nossas Bíblias no livro de Filemon. Glória a Deus. A epístola do apóstolo Paulo ao irmão Filemon. Lerei rapidamente para os irmãos lembrarem. Certamente já devem ter lido este livro. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram retiradas. Por isso, ainda que eu tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Todavia, peço-te, antes, por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera encerrar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que eu retivesse para sempre, não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo, e se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que te digo. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei ser concedido. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Podem sentar. Glória a Deus. Que palavra poderosa, irmãos. Que palavra maravilhosa. Palavra do apóstolo Paulo. Uma das maiores referências de discipulado na Bíblia Sagrada.
que homem treinado, que homem aperfeiçoado em Cristo Jesus, que homem que tinha o discernimento do Senhor pelas coisas que já tinha passado. E chegou um dia que, pelas muitas provações a que ele já tinha sido submetido, ele disse que ele já conseguia passar fome, que está na abastança, em qualquer situação, porque ele já tinha sido treinado em várias áreas da vida dele. E só depois disso tudo foi que ele declarou que ele podia todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Às vezes nós pegamos essa palavra, e essa palavra é a verdade, é a palavra do Senhor, e essa palavra não tem problema algum de nós nos apossarmos dessa verdade para realizarmos, para nos desafiarmos, qualquer coisa para fazermos para o Senhor. Muitas das vezes usamos exatamente assim. Para quê? Para que a nossa limitação humana, a nossa limitação de conhecimento, a nossa limitação às vezes até de saúde, qualquer tipo de limitação que queira nos paralisar, que queira provar para nós que nós não podemos, então nós nos apossamos dessa palavra e dizemos: eu posso todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Nós recebemos essa palavra, nós usamos essa palavra como um incentivo, uma motivação, uma verdade, trazemos à existência a verdade do Senhor em nossas vidas para realizarmos, para executarmos algo que muitas das vezes o Senhor mesmo tem nos chamado. Mas essa palavra na vida de Paulo, ela veio depois. Ela veio depois que ele foi forjado. Ela veio depois que ele foi desafiado. Depois que ele foi desafiado. Desafiado a nível de fé, desafiado a nível emocional, desafiado por situações de prisões, situações de saúde, situações até de calamidade. E depois que ele passou, e depois que ele foi forjado, e depois que ele permaneceu firme, como diz Tiago, que nós devemos estar preparados para a aprovação, mas que depois da aprovação ela venha nos fazer estar melhores do que nós entramos na aprovação. Nós possamos estar mais firmes, mais convictos na fé em Cristo Jesus, de que quando nós entramos na aprovação, e Paulo pôde dizer: eu posso, hoje eu posso saber lidar com a riqueza, hoje eu posso saber lidar com a escassez, hoje eu posso lidar com qualquer coisa na minha vida, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Glória a Deus. E esse homem de Deus, esse apóstolo, esse discipulador, esse homem que recebeu o Evangelho e deixou que o Evangelho transformasse completamente a sua vida. Esse homem que era desafiado, que foi desafiado desde o início pelo Senhor, desde seu encontro com Jesus. Ele começou a ser desafiado em níveis altíssimos. E ele foi fiel. Ele foi fiel porque ele creu, ele acreditou na palavra e no Senhor que o tinha chamado. E ele não resistia, ele não questionava, ele não colocava empecilho quando o Espírito de Deus falava com ele para que ele fosse aqui ou ali, entrasse em determinada cidade ou saísse de alguma cidade, ou mesmo fosse impedido de estar ali naquele lugar. Ele era um homem, ele foi um homem que decidiu desde o início viver uma fé, uma vida extraordinária com o Senhor. Ele disse uma vez: eu não tenho a minha vida por preciosa, ou seja, ele não dava valor à vida dele, a não ser que, através da vida dele, ele cumprisse o serviço, o ministério, o propósito para o qual ele tinha sido chamado.
É muito tremendo a vida desse homem, é muito tremenda a vida desse homem, os ensinos desse homem. E ele ali em prisões, como ele mesmo fala, e ele escreve a Filemon, o seu filho, não é? Na fé, o seu irmão na fé, e ele foi falando e reconhecendo o serviço, o ministério, a dedicação de Filemon e de outros irmãos que estavam ali cooperando na obra do Senhor. E de como estavam ouvindo coisas boas, não somente em espírito, das coisas da santidade, das coisas da vida, do testemunho, para cumprir os princípios, através da vida de Filemon e daqueles outros irmãos, mas também do que eles estavam efetivamente realizando. Eles tinham uma fé viva, eles tinham uma fé que era praticada, e a Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta. Nós fazemos boas obras porque somos salvos. Não fazemos boas obras para sermos salvos. Quando o Senhor ele entra em nossas vidas, Ele vai gerando em nós entendimento, não somente para adorá-lo, servi-lo em espírito, mas também em verdade. E adorar o Senhor, servir ao Senhor em verdade, é praticar essa fé que eu digo que eu tenho, que você diz que você tem, mas que as pessoas só podem ver se você testemunhar, se você andar conforme a fé que você diz que você tem. E ali Paulo ele começa a dizer que ele estava ouvindo mesmo nas prisões, ele estava ouvindo sobre o amor de Filemon e da fé que ele tinha para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. É muito tremendo, porque tem pessoas que dizem assim: Deus conhece o meu coração, Deus sabe o meu coração, Deus sonda o meu coração. Só que se o nosso culto aceitável ao Senhor fosse apenas baseado no nosso relacionamento com Deus, Deus não nos daria tantos ensinamentos desde o Antigo Testamento sobre amar o seu próximo como a ti mesmo. Ter relacionamento com os irmãos, se preocupar com os irmãos, socorrer os irmãos nas suas necessidades, faz parte do reino de Deus. E isso é justo, isso é justo, é digno. E ele fala: para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Paulo estava lhe dizendo: você apenas está confirmando o que você diz com a tua boca. Porque não adiantaria para Filemon estar falando de Jesus, que Jesus fazia isso, poderia fazer aquilo da salvação, falando de algo espiritual, falando de algo eterno, uma vez que poderiam haver pessoas que estavam em situações desafiadoras na sua vida. Então Paulo estava ali falando para ele que para a fé deles alcançar, a fé dele alcançar genuinamente o propósito de Deus no coração das vidas, verdadeiramente ele precisava ter esse nível de atitude, testemunho, para que a comunicação da tua fé seja eficaz, ou seja, alcance o objetivo. Jesus ele se preocupava. Houve um momento em que Jesus estava falando à multidão, e os discípulos chegaram para ele e disse: Jesus, despede logo o povo, que vai chegar a hora e tudo vai se fechar e eles vão ter como se alimentar. E Jesus falou: providencie vocês. Providencie vocês. Então nós como igreja precisamos estar atentos para que a eficácia da nossa fé esteja paralela, esteja sendo complementada com as nossas atitudes.
E Paulo fala da grande alegria, da consolação, do amor que Filemão estava tendo com os irmãos, não é? Por quê? Porque as entranhas dos santos estavam sendo enviadas, ou seja, as necessidades de todos aqueles que serviram ao Senhor, e muito certamente de quem também não serviu ao Senhor, estavam sendo supridos. E tudo isso é para a glória de Deus. Por isso ainda tenho que em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo velho, e também agora prisioneiro de Cristo. E aí ele veio como discipulador para nós com um desafio muito grande. Muito provavelmente havia tido alguma situação entre Filemão e Onésimo. E aí vem Paulo falando: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, e eu o tornei a enviar. E tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. É muito interessante o posicionamento de Paulo. Eu não vou entrar aqui nesse mérito de o porquê, o que estava havendo, né? O que tinha havido entre Onésimo e Filemão e vice-versa. Mas Paulo, como discipulador, ele precisou intervir ali naquela situação. E ele sabia exatamente porque ele estava desafiando Filemão, que apesar de ser um homem de Deus, que apesar de ser um homem que atendia as necessidades dos irmãos da congregação, e muito provavelmente de quem chegava ali com algum nível de necessidade, era um homem santo, era um homem justo, era um homem, né, de testemunho na congregação, mas Filemão precisava de algo. Filemão precisava aprender com Paulo, com o apóstolo Paulo, com o seu discipulador, algo que até então, quem sabe, ele ainda não tinha sido desafiado. E Paulo intercede: receba essa, meu filho que gerei nas minhas prisões, receba ela. E ele começa ali a falar, né? Olha, no passado ele não foi muito útil para você. Houve alguma coisa, existe alguma pendência, Filemão. Conte isso na minha conta. Faça de conta que você está recebendo a mim mesmo. Faça de conta, Filemão, que quando você olhar para Onésimo, você não olhe para Onésimo com os olhares, não é, do que ele fez, você sabe, mas faça com aquele olhar que você olha para mim. Receba-o, eu enviei ele novamente, e torna a recebê-lo como as minhas entranhas, como fruto daquele que eu gerei no reino espiritual, como aquele que no passado ele não dava fruto, como aquele que no passado ele não foi útil, quem sabe, eu não sei o que foi que ele apontou, o que ele fez, mas não edificou muito, mas que no presente ele está sendo muito útil. Queridos, é incrível, porque Jesus ele não desiste de nós. E a visão de um discipulador é uma visão que ela precisa ser muito ampla. Tem que ser uma visão de amor, de misericórdia, uma visão de fé. É a mesma visão de Jesus. Jesus, ele sempre dará oportunidade. Aquele ladrão estava à cruz. Havia dois. Um que se arrependeu e o outro que não se arrependeu. O que não se arrependeu, ele já tinha sobre ele a recompensa da sua escolha. Mas o outro disse: ele não fez nenhum mal. Eu estou aqui pagando pelo que fiz. Mas esse que mal fez, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Ali aquele homem, ele não teve mais tempo de nada. Ele não teve tempo de falar de Jesus. Ele não teve tempo de se batizar. Ele não teve tempo de dizimar. Ele não teve tempo de primiciar, de ofertar. Ele não teve tempo de cear. Ele não teve tempo de nada. Mas houve tempo para a coisa mais extraordinária que o ser humano pode experimentar.
em Cristo Jesus. Glória a Deus. Ele se arrependeu. Ele reconheceu: eu estou aqui pagando por mim. Mas esse, que mal fez. E Paulo, ele tinha esse olhar como discipulador, esse olhar de esperança, esse olhar de oportunidade. E ele precisava ensinar Filemão também a olhar com esse olhar de amor, de esperança. E da mesma forma que Paulo também foi transformado, ele, Onésimo, tinha sido transformado. E que Filemão não poderia se colocar como julgador de Onésimo nem de ninguém. Porque o Senhor, Ele é juiz de todos e todos. Glória a Deus. Glória a Jesus. E ele fala: eu bem quisera preservar comigo. Paulo está dizendo: eu não estou mandando Onésimo para você, Filemão, porque eu não quero ele comigo, não. Eu bem quisera que ele estivesse aqui comigo, substituir você. Substituir você aqui nas minhas prisões, nas minhas necessidades. Está levando as cartas para as igrejas. Está confortando os irmãos através das minhas palavras. Eu queria ter Onésimo aqui, mas eu vou enviá-lo ali. Paulo sabia que tinha algo para ser tratado na vida daquele homem de Deus. Porque sempre haverá, irmãos, sempre haverá algo para Deus tratar em nossas vidas. Sempre haverá algo. Sempre. Mas Deus também sempre levantará um discipulador para quem quiser ser discípulo. Deus sempre levantará um discipulador para quem quer ser discípulo. E ele fala: mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas de forma voluntária. Paulo estava te dizendo: olha, você não tem a noção do que esse homem hoje pode ser útil. Paulo estava te dizendo: olha, Filemão, e outras palavras, eu até estava esperando que você tivesse a iniciativa de chamar Onésimo para perto de você, de crer, quem sabe, que Jesus já tinha feito na vida de Onésimo, do fruto do discipulado comigo aqui neste lugar. Eu queria que você tivesse uma atitude voluntária, mas já que não houve, eu vou estar te enviando, Onésimo. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Quem sabe, Paulo ainda estava sendo usado pelo Senhor para tratar algum nível de orgulho na vida de Filemão. Queridos, todos nós, por causa da semente do pecado, temos uma área do orgulho em nossas vidas. E isso é muito importante que nós reconheçamos e que lutemos contra a manifestação do orgulho em nossas vidas. O orgulho ele pode se manifestar de tantas formas. Muitas formas mesmo. Nós estamos aqui vendo como Paulo estava cuidando de Filemão, de como ele precisava ali, ele poderia estar ferido, né? Enciumado, por ter sido abandonado, por ter Onésimo ter ficar com Paulo por algum tempo, né? Quem sabe o que estava acontecendo ali, mas Paulo estava ali tratando Filemão. Quem sabe ele tenha se separado de ti por algum tempo para depois você estar com ele para sempre. Já não como servo, como antes, mas como um irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Né? Às vezes, as experiências, eu usava as experiências dessa forma, que às vezes há uma separação e depois tem uma volta, né? A nível de discipulado, estou falando. É possível,
É possível, estamos vendo aqui, né, no serviço do Senhor. Mas ele vem aqui tratando, o apóstolo Paulo vem aqui tratando na limitação emocional de Filemão. Assim, pois, se tem seu companheiro, olha, irmãos, olha quanto foi necessário Paulo argumentar. Não tinha sido fácil, muito certamente, era algo profundo. Paulo está argumentando, trazendo a consciência de Filemão sobre a vida dele, sobre esse desafio na vida dele, justificando, falando, explicando para que ele compreendesse do que ele precisava. Não era somente esse discipulado, não falava somente sobre o Onésimo, mas falava sobre o Filemão. Falava sobre a vida de Filemão, falava sobre Paulo na área da vida dele, e fala sobre Paulo na área dessa vida. Em nome de Jesus. Assim, pois, se tem seu companheiro, recebe como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, da minha própria mão o escrevi e o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Paulo estava disposto a pagar qualquer preço para que aquela aliança fosse retomada. Por quê? Por causa do reino. Não era somente por causa do relacionamento entre irmãos, era por causa do propósito do reino. E também para que, como diz a palavra, né? Para que naquilo que nós dizemos, nós não sejamos pegados em falta. Então, o mesmo Paulo que estava reconhecendo o serviço, reconhecendo a dedicação de Filemão em algumas áreas, era o mesmo Paulo, apóstolo discipulador, que estava dizendo a Filemão: falta-te ainda alguma coisa. Falta-te ainda alguma coisa. E ele fala: olha, bota na minha conta. Eu vou te pagar. Eu vou te pagar. Bota na minha conta. E ele sabia da fidelidade de Paulo. E o que Paulo estava falando sobre isso. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que ti. Meu Deus, que coisa tremenda. Eu quero te dizer que Deus, ele não nos prova além do que a gente pode suportar. E Paulo estava falando ali com um homem forjado que precisava ainda arestar algumas coisas na sua vida. Mas Paulo sabia que por causa da fé, mas não por causa da carne, mas por causa da fé, da dedicação, do esforço de Filemão, Paulo cria no Senhor que ele obedeceria, que ele alegraria as suas entranhas. Ele alegraria, Filemão se submeteria, Filemão obedeceria aquilo que Paulo estava dizendo para ele fazer. E ainda disse: eu sei que você vai fazer muito mais, você vai fazer mais do que eu estou te pedindo. É muito tremendo, sabe por quê, irmãos? Porque Paulo sabia, pela caminhada de Filemão, Paulo sabia que estava no coração de Filemão. Eu quero dizer que mesmo humanamente falando, o teu discipulador ele conhece, através do seu testemunho, através da sua fé, através da sua caminhada, o teu discipulador conhece. Ele pode te desafiar, e ele sabe que você vai conseguir. Ele crê no Senhor que você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Ele acredita, ele vê com o olhar do Senhor muito mais. Às vezes nós nos desafiamos pelo nosso discipulador e achamos: meu Deus, como vamos fazer? Será que eu tenho condição? Será que eu vou conseguir dar conta? Mas o Senhor move,
O Senhor mostra. Existe uma caminhada. Existe um nível de transparência que o discipulador vai entendendo. O discipulador vai conhecendo. E o discipulador sabe. Ele sabe do potencial em Cristo Jesus dos seus discípulos. E Paulo, ele cria no Senhor e ele falou para Filemão: sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Eu sei que isso pode me custar muito, mas eu sei que você vai fazer. Eu sei que o Senhor vai te dar graça. Eu sei que você vai se dedicar. Eu sei que você vai conquistar. Eu sei, eu creio. Eu já me alegro. Eu já me alegro. Eu já vejo realizado. Eu já vejo realizado. Eu creio e eu já me alegro no Senhor pela sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele continua: recreia, ou seja, alegre. Alegre as minhas entranhas do Senhor. Alegre. Faça. Realize, creia. O Senhor quer te usar. O Senhor quer te forjar. O Senhor quer fazer o extraordinário na tua vida e através da tua vida. O Senhor quer te curar através dessa atitude. O Senhor quer te levar a um nível de fé, de relacionamento, além. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que te digo. É muito tremendo, irmãos. É muito tremendo o poder da obediência, o poder da aliança, o poder do discipulado. E nós sabemos, né? Paulo não escreve aqui complementando e falando sobre se Filemão o havia obedecido ou não. Ele tinha certeza que Filemão iria cumprir. E nessa noite, essa palavra assim, ela é muito renovadora no nosso espírito, na nossa alma, porque o Senhor, Ele trata conosco assim. Da mesma forma que o Senhor nos desafia, da mesma forma que o Senhor quer nos usar e quer nos tratar também. Então essa é a palavra que o Senhor colocou no nosso coração para nós compartilharmos na vida da igreja. O apóstolo Paulo, ele exercia o seu ministério. Ele exerceu o seu serviço no reino de Deus, para o qual ele foi separado, para o qual ele foi comissionado, para o qual ele foi investido, investido de poder e de autoridade. Ele desenvolveu o seu ministério e ele também se dedicava em desenvolver o ministério dos seus discípulos. Isso é uma marca, irmãos, de um verdadeiro discipulador. Um discipulador de Jesus, que aprendeu com Jesus, que aprende uma palavra, os discípulos da palavra, não tem medo do seu discípulo crescer. Não tem medo do seu discípulo prosperar. Não tem medo do seu discípulo ser mais rico, ser mais eloquente, ter uma célula muito maior. Não tem medo. Jesus falou: obras maiores que vocês farão, porque eu vou para o Pai. O Espírito Santo virá, estará convosco, vai ensinar vocês tudo aquilo, vai fazer lembrar tudo aquilo que eu já ensinei para vocês, mas Ele também te ensinará todas as coisas que precisarão ainda ser ensinadas. Então Jesus, Ele não se preocupou com o crescimento, Ele não se preocupou com o desenvolvimento dos seus discípulos, muito pelo contrário. Jesus, Ele tinha um alvo, era ganhar todas as vidas para o reino de Deus. Esse é o nosso alvo. E nós precisamos entender isso. E o discipulador, que ele é discipulado pelo Espírito da palavra de Deus e pela vida de Jesus, ele não se preocupa com o crescimento, com a
prosperidade, com a riqueza dos seus discípulos, muito pelo contrário. Ele investe, ele deseja, ele quer orientar, ele quer facilitar, ele abre caminhos, ele acredita, ele quer, ele deseja isso, porque ele sabe que ele sozinho ele não vai conseguir. Jesus sabia que sozinho ele não ia conseguir. Jesus, sendo Deus, sabia que sozinho ele não iria alcançar toda a terra. Por isso que ele levantou luz. Por isso que ele levantou a igreja. Por isso que ele mandou multiplicar. Por isso que ele mandou não somente falar de Jesus, ele mandou discipular. Ele mandou consolidar, fazer discípulos de todas as nações. De todas as nações. Então, Jesus ele sempre se preocupou, se dedicou e desenvolveu o ministério dos seus discípulos. Paulo também, o apóstolo Paulo também. E o discipulador que ele é inspirado pelo Senhor, segue o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ele também deseja. Ele vê a importância do desenvolvimento do ministério, ou seja, do serviço, dos dons, das habilidades de cada discípulo individualmente. De cada um individualmente. Ele deseja, ele quer ver que através de tudo que o Senhor tem feito na vida de vocês, através da vida de vocês, possa estar crescendo. E o nome de Deus sendo glorificado. E o nome do Senhor sendo alcançado nos corações e nas vidas daqueles que ainda não têm. Então, o Senhor, Ele atenta, Ele deseja que a igreja cresça, que nós, como discípulos, cresçamos em todas as áreas da nossa vida. Que não somente o nosso amor e a nossa fé ao Senhor, mas também as nossas obras, os nossos dons, as nossas habilidades sejam desenvolvidas, sejam apresentadas, sejam usufruídas por cada discípulo e por todos aqueles que serão edificados e serão alcançados na salvação de Cristo Jesus. Que Deus envie